Há um tipo de silêncio que não traz paz, mas peso. É o silêncio que sobra quando o eco das vozes já não encontra paredes onde bater, quando o ar parece suspenso em um intervalo entre o que foi dito e o que nunca mais poderá ser dito. É o som de tudo que partiu, de alguém, de um lugar, de um tempo, de uma ideia que desmoronou dentro de você. Há pessoas que chamam isso de solidão, mas talvez seja outra coisa. O instante exato em que o véu cai e o mundo mostra sua estrutura nua, sem adornos, sem mentiras, sem rostos para esconder o vazio. É ali, nesse intervalo, que começa o verdadeiro encontro, não com o outro, mas com o que você sempre evitou ver de si mesmo. Carl Jung dizia que o homem moderno não se perde por falta de caminhos, mas por excesso deles. Vivemos rodeados de vozes, rostos, promessas, distrações. Um labirinto de possibilidades que nos prende com mais força que qualquer cela, porque a liberdade que se multiplica sem direção se torna prisão disfarçada. E o preço de se libertar não é pequeno, exige o abandono da necessidade de ser necessário. Aquele que ousa ficar só com o próprio silêncio entra em um território sagrado e perigoso. Ali, cada pensamento é uma faca, cada lembrança é uma sombra que exige ser reconhecida, e a maioria foge antes de entender o que há ali. Mas o que acontece com quem fica? Com quem suporta o espelho? O que nasce depois que tudo o que é falso se despedaça? Essa pergunta silenciosa e insistente é o eixo oculto desta jornada. Não se trata de rejeitar o mundo ou as pessoas, mas de desarmar a mentira de que pertencemos a elas. Fomos ensinados a nos medir pela presença do outro. Amor, família, aplausos, validação. Tudo o que somos, dizem, se confirma quando o outro nos vê. Mas e se ninguém olhar? E se de repente todos os olhos se fecharem? O que resta? Há um momento inevitável em que a alma, cansada de negociar migalhas de afeto, começa a desejar o deserto. Não o deserto da falta, mas o da clareza. No deserto não há distrações. O sol revela tudo. O calor queima as ilusões até que reste apenas o essencial. É nesse lugar que Jung via o encontro com o inconsciente, com as imagens arquetípicas que nos governam sem que saibamos. Ele dizia que o homem precisa descer ao seu próprio inferno, encontrar os demônios que criou, abraçar o monstro que é, antes de poder chamar-se inteiro. Não é um caminho de conforto, é um caminho de integração. E toda integração começa com a perda. Perder é o primeiro rito. Perder pessoas, planos, certezas. Perder a necessidade de ter razão. Cada perda rasga uma camada do ego. E por baixo de cada rasgo, há uma voz antiga, abafada, que começa a despertar. É a voz do self, não o eu cotidiano, mas a essência que observa em silêncio que existe antes das máscaras. Quando essa voz começa a se manifestar, o mundo externo perde força. As opiniões, os afetos, as hierarquias, tudo parece distante, quase irrelevante. O que antes era essencial, agora soa ruído. O que antes era desejo, agora pesa. É nesse ponto que o medo aparece, porque o ego não quer morrer. Ele quer se justificar. Ele vai dizer que você está frio, e perdeu a empatia, e precisa voltar a se conectar. Mas talvez o que ele tema seja justamente a liberdade de não precisar. A liberdade de não precisar é o lago cheio. Jung falava que o inconsciente é como um corpo de água profunda, e que cada ser humano tenta construir uma ponte sobre ele para não encarar o que há nas profundezas. Mas a ponte sempre cede, o lago transborda. A vida, com sua precisão simbólica, sempre encontra uma maneira de quebrar o equilíbrio que o ego tenta impor. E quando a água invade o terreno, tudo o que era firme se dissolve. É assustador, mas é também o começo da verdade. O lago cheio é a metáfora da alma plena, aquela que não precisa mendigar por gotas de validação porque se tornou fonte. Mas há um preço para esse transbordamento: o desapego da lama. As relações sustentadas pela necessidade se revelam frágeis. O amor que era abrigo mostra-se dependência. As alianças baseadas em carência começam a rachar. Você começa a perceber que muitas conexões humanas são pactos de medo. Medo de ficar só, medo de não ser visto, medo de não ter quem culpar.
Quando o lago se enche, essas poças secas perdem sentido. O que antes parecia solidariedade se revela desespero coletivo. Somos peixes que aprenderam a se lamber para não morrer, esquecendo que o lago está logo ali, à espera de quem ousar nadar sozinho. A verdadeira comunhão, dizia Jung, só é possível entre inteiros. E ninguém é inteiro enquanto precisa. A maioria das pessoas quer o outro não por amor, mas por falta. Quer ser completada, salva, reconhecida. E esse tipo de laço é como uma corrente disfarçada de abraço. Ele sufoca, consome, drena. Quando você descobre isso, algo dentro de você quebra, mas não como um colapso. É mais como um parto. A dor é imensa, mas o ar que entra depois é puro. E então vem a pergunta que separa os que despertam dos que voltam a dormir. Você ainda quer pertencer? Pertencer é um verbo sedutor. Ele promete segurança, identidade e calor, mas também exige obediência. O grupo acolhe, mas cobra. O amor aquece, mas prende. O nome que recebemos vem junto com uma moldura invisível que dita o que podemos ou não ser. E quando tentamos sair, o mundo reage. Amigos se afastam, familiares se ofendem, o silêncio social pesa. Mas é nesse exato ponto que nasce a alma livre. Jung chamava esse processo de individuação, o ato de tornar-se quem se é, mesmo que o mundo não entenda. É o movimento de romper o círculo da repetição, abandonar o papel que nos deram e escrever um novo roteiro com as próprias mãos. A individuação não é solidão, é soberania. E aqui está a ironia. Quando você deixa de precisar do outro, é aí que o amor verdadeiro se torna possível. Porque o amor livre nasce do transbordamento, não da falta. Ele não busca preencher, mas compartilhar. É o lago que, estando cheio, alimenta o rio por generosidade, não por desespero. O amor do ser individuado não exige, apenas flui. Não prende, apenas toca. Não promete eternidade, apenas presença. E essa presença é tão rara que muitos a confundem com frieza. Mas ela é o contrário. É pureza, é lucidez, é silêncio sem peso. Tudo isso parece belo quando dito, mas terrível quando vivido. Porque o processo de se libertar da necessidade é uma espécie de morte psicológica. O eu social precisa morrer para que o ser real possa nascer. E quem já atravessou esse processo sabe, a morte do ego não acontece uma vez, mas muitas. Cada vez que uma crença se dissolve, cada vez que uma relação termina, cada vez que você descobre que aquilo que chamava de amor era medo, mais uma camada cai, até que um dia o ar muda. Você percebe que está respirando diferente, e a solidão não dói mais, ela brilha. E o silêncio não pesa, ele acolhe. E a ausência não é perda, é espaço. O lago está cheio, mas é aqui que algo inquietante surge, quase como um sussurro. E se o lago começar a baixar de novo? E se no fundo, o ser humano precisar sempre alternar entre plenitude e carência para continuar se movendo? E se a liberdade absoluta também for uma prisão disfarçada? Será que o lago pode permanecer cheio para sempre? Ou será que o ciclo é inevitável e o vazio volta para nos lembrar que ainda há profundezas não exploradas? Essas perguntas não têm resposta, ainda. Mas a travessia começou. E uma vez iniciado o caminho, não há retorno possível. O silêncio já foi ouvido. O lago já foi visto. E quem o vê, nunca mais volta a se contentar com poças. O lago cheio não elimina o afeto, ele apenas o transforma. No lago cheio, os peixes podem nadar juntos, mas não precisam se tocar para sobreviver. Eles têm escolha. E essa é a lição essencial. O fim da necessidade não é o fim da conexão. É o começo da liberdade. Você não é ingrato por não precisar de ninguém. Você é livre. E a liberdade, às vezes, é mais generosa do que qualquer abraço forçado. Hoje, neste exato instante, há milhões de pessoas no mundo experimentando o primeiro gole de uma vida sem dependência. Algumas sentem solidão, outras sentem alívio, outras apenas o espanto de perceber que estão, enfim, respirando por conta própria. Todas elas estão aprendendo a nadar. A liberdade verdadeira começa quando você percebe que não precisa de ninguém. E isso te assusta. Assusta porque fomos moldados desde o berço
para acreditar que a ausência de necessidade é frieza, que o amor só é real quando dói, e a entrega só é sincera quando anula o eu. Crescemos ouvindo histórias que confundem sacrifício com virtude e submissão com ternura. E então, quando o silêncio chega, o instinto é preenchê-lo. Procuramos alguém, qualquer um, que possa nos distrair de nós mesmos. Mas há um instante em que o vazio recusa companhia, e o que resta é encarar o espelho interno, aquele onde não há plateia, apenas o reflexo de quem você realmente é quando ninguém mais está olhando. Carl Jung dizia que a solidão não vem por falta de pessoas, mas pela incapacidade de comunicar o que é essencial. A alma solitária é aquela que já viu demais, que pressentiu o abismo entre o falar e o ser. E, no entanto, é nessa solidão que a consciência floresce. Há pessoas que só despertam depois de uma perda devastadora, de um término, de uma traição, de uma falência. De repente, o chão se rompe e, pela primeira vez, o que era ruído some. É nesse vazio que a verdade se infiltra. E ela nunca chega em voz alta. Vem como uma lembrança, um pressentimento, uma sensação estranha de que algo dentro de você sempre soube o que o outro não podia te dar. Imagine alguém sentado no sofá, após anos de uma vida cuidadosamente mantida. A casa silenciosa, o celular longe, o ar pesado, tudo parece intacto. Os móveis, as fotos, os compromissos, mas algo essencial se dissolveu. Essa pessoa sente medo, mas também uma centelha de liberdade. Pela primeira vez, não há ninguém para agradar, ninguém para culpar, ninguém para interpretar, apenas o espaço. E dentro dele, uma presença antiga desperta, tímida, mas viva. É a alma chamando de volta o poder que foi doado por amor, por culpa, por costume. É o início da reconstrução invisível que Jung via como o primeiro passo da individuação. O mundo contemporâneo torna esse processo ainda mais desafiador. Vivemos cercados por uma avalanche de estímulos, como se o ruído fosse um anestésico. A solidão foi transformada em falha social. Estar só virou sinônimo de derrota. Mas a verdade é que há um abismo entre estar só e ser solitário. Estar só é um estado físico. Ser solitário é uma condição da alma. E há pessoas lotadas de companhia que vivem em um deserto interno, sem nunca terem ouvido o som da própria respiração. Quando o ruído cessa, o coração se mostra, e ele nem sempre é bonito. Por isso tantos correm, mas há também aqueles que decidem ficar. Permanecem sentados no meio do vazio e dizem: tudo bem, eu aguento me ouvir. Esses são os que começam a nadar no lago cheio. São os que descobrem que o afeto verdadeiro nasce do transbordamento, não da carência. Eles ainda amam, mas de outro modo. Não buscam metade, buscam espelho. Não exigem promessa, buscam presença. Um olhar, uma conversa, um toque bastam, porque o encontro não vem da fome, mas da plenitude. Jung chamaria esse momento de reconciliação entre o consciente e o inconsciente. O instante em que o eu deixa de lutar contra si e se torna inteiro o suficiente para enxergar o outro sem distorções. A partir daí, o cotidiano muda. As mesmas coisas, o trabalho, o trânsito, o jantar, as conversas, adquirem outro ritmo. O tempo desacelera. Pequenos gestos ganham profundidade. Um café bebido sozinho torna-se ritual. O pôr do sol, que antes passava despercebido, agora é uma presença viva. Há algo de sagrado no simples quando o olhar já não busca distração. E, paradoxalmente, é nesse estado de serenidade que as verdadeiras relações começam a florescer. Porque quem se basta não teme perder. E quem não teme perder não precisa controlar. Mas a liberdade também é um espelho traiçoeiro. Muitos, ao alcançá-la, sentem-se estranhos, como se tivessem deixado de pertencer à própria espécie. Começam a perceber os jogos emocionais com clareza, e isso os isola ainda mais. Um jantar com amigos pode se tornar um teatro visível, onde cada palavra tem função e cada riso esconde uma tensão. As relações comuns, antes naturais, passam a parecer encenações. É como se o véu tivesse sido arrancado e não houvesse mais como acreditar no enredo. Jung dizia que o despertar da consciência é sempre um ato de separação.
E todo nascimento envolve dor. Haverá momentos em que o lago parecerá um deserto. Você sentirá falta da lama, sentirá falta da necessidade, do drama, da urgência que fazia a vida parecer cheia. Sentirá vontade de voltar a depender, só para não lidar com o vazio da escolha. É natural. O ego implora por papel, por relevância, por enredo. Mas o self silencioso apenas observa. Ele sabe que o retorno à lama seria uma regressão, uma tentativa de reviver o que já foi superado. Então ele espera, e aos poucos, a superfície da água se acalma novamente. O reflexo volta, e nele você se vê, não mais como alguém que precisa ser amado, mas como alguém que é amor em si. A transformação não é linear, ela se infiltra nas pequenas coisas. Um dia você percebe que não responde mais automaticamente, que não busca aprovação no olhar dos outros, que uma ofensa já não te fere, apenas te atravessa, que o elogio não te eleva, apenas te toca e vai embora. Essa é a marca de quem começou a viver a partir do centro, e não da borda. Jung dizia que esse centro é o self, a totalidade que nos habita e que se manifesta quando o ego finalmente se curva. É quando deixamos de ser reativos e passamos a ser criadores. A vida deixa de ser algo que acontece conosco e se torna algo que acontece a partir de nós. E então surge um fenômeno curioso. As pessoas começam a se aproximar novamente, mas agora é diferente. Elas não vêm por carência, vêm por sintonia. E você também não busca preencher lacunas, mas compartilhar plenitude. As conversas são mais lentas, mais honestas, quase sem esforço. Há menos necessidade de convencer, mais disposição para compreender. O amor que nasce desse estado é silencioso, mas poderoso. Ele não promete, não jura, não prende. Ele apenas é. E justamente por isso, dura. Ainda assim, há algo de misterioso nesse caminho. Às vezes o lago parece ameaçar baixar de novo. Um novo amor, um novo desafio, uma nova dor. E de repente, a antiga lama começa a chamar. Você sente o desejo de se fundir, de depender, de ser cuidado. E então percebe que a liberdade não é um estado fixo, mas um exercício diário. O lago cheio não é uma conquista eterna, é um equilíbrio em movimento. E talvez seja esse o verdadeiro segredo. Aprender a nadar, mesmo quando o nível da água oscila. Não se desesperar quando as margens se aproximam, nem se perder quando o horizonte se abre demais. A liberdade não é o fim do amor, é a sua purificação. O lago cheio não é o paraíso, é o espelho do que podemos ser quando deixamos de temer a própria profundidade. E, no entanto, há algo mais à frente, algo que ainda pulsa sob a superfície. Porque se a liberdade é a ausência de necessidade, o que vem depois dela? O que acontece quando o ser humano, finalmente livre, descobre que mesmo a solidão plena pode esconder um novo tipo de prisão? A resposta ainda está nas águas, quieta, esperando o mergulho seguinte. E é justamente lá, nesse ponto em que o lago parece se tornar espelho, e o espelho começa a ganhar profundidade, que a terceira parte dessa jornada começa a nascer. O momento em que o ser liberto precisa decidir o que fazer com sua liberdade. A dependência afetiva é uma mentira romântica. A verdadeira maturidade emocional, espiritual, existencial só começa quando você para de precisar, quando é capaz de sentar-se no centro do seu próprio quarto, sem plateia, sem salvador, e dizer: eu sou o suficiente. A partir daí, qualquer presença é presente, nunca mais muleta. Queremos pertencer, e ao pertencer, perdemos a nós mesmos. Essa é uma das contradições mais cruéis da experiência humana. A comunidade promete calor, mas cobra conformidade. Promete amparo, mas entrega vigilância. É o dilema antigo de quem entra para o grupo. Ou você se adapta, ou desaparece. O desejo de pertencer é real. Está entranhado em cada célula, em cada gesto de aproximação. Somos seres que querem laços. Mas o que esses laços exigem de nós? A vila pequena, o grupo de trabalho, o chat da família, o círculo de amigos, todos compartilham uma estrutura invisível, quase biológica. A paz é frágil e a liberdade é condicional.
O pertencimento é uma moeda, e seu preço é a autenticidade. Quem diverge é tratado como ameaça. Quem pensa diferente é isolado. Jung experimentou isso em silêncio, ao perceber que todo vínculo carrega uma sombra, um contrato implícito entre o ser e o espelho do outro. O amor, escreveu ele, traz sempre a renúncia parcial da autonomia. Não existe convivência sem algum grau de limitação. Mas até que ponto a limitação é saudável? E quando ela se torna prisão? Quantas vezes você já se sentiu obrigado a rir de algo que não achou graça, apenas para manter a harmonia? Quantas vezes aceitou um convite que não queria? Disse um sim que era um não, apenas para não parecer frio ou ingrato? Pequenos gestos como esses formam a teia invisível da dependência social. E o mais perigoso é que ela parece inofensiva. Cada concessão parece pequena, até o dia em que você percebe que vive uma vida que não é sua. É aí que o desconforto nasce. Primeiro como um sussurro, depois como um grito interno. O que restará de mim quando eu parar de representar? A resposta é simples e devastadora. Restará você. E é isso que mais apavora, porque a maioria das pessoas não quer encontrar a si mesma. Quer encontrar uma versão de si que seja aceita. Jung chamava esse teatro social de persona, a máscara necessária para viver em sociedade. Mas quando a máscara se confunde com o rosto, o ser adoece. Ele começa a se definir pela expectativa alheia. O elogio se torna combustível. A crítica, veneno. É nesse ciclo que nascem as neuroses modernas. A sensação constante de não estar à altura de algo que ninguém, de fato, exigiu. E se o pertencimento for uma forma de fuga? E se a necessidade de estar com outros for apenas o disfarce da incapacidade de estar consigo? Pense nas multidões que buscam distração incessante. Bares lotados, timelines infinitas, ruídos que preenchem o tempo e calam o pensamento. O medo do vazio é o motor da civilização. Vivemos conectados para não precisar escutar o que o silêncio diria. Mas o silêncio não é inimigo. Ele é o espelho que o ego teme. Certa vez, Jung escreveu que a solidão é o campo onde o self se manifesta. É lá que o ser começa a dialogar com suas profundezas, com as figuras simbólicas que habitam o inconsciente. Não é um diálogo fácil. As sombras emergem, os desejos não ditos, as culpas enterradas. O inconsciente não é um abismo vazio, é um arquipélago vivo de imagens. Cada emoção reprimida se transforma em figura, cada medo em presença. Quando você fecha os olhos e se escuta com coragem, descobre que nunca esteve só. Você sempre esteve cercado de versões suas pedindo voz. Mas quantos têm coragem de encarar essa assembleia interior? Quantos preferem a ilusão de pertencimento a esse encontro radical consigo? O grupo oferece um espelho confortável. O silêncio oferece um espelho verdadeiro. E a verdade tem custo. Ela desfaz os papéis, dissolve as certezas e desarma a necessidade de aprovação. É um processo que parece destrutivo, mas é purificador. Jung dizia que não há iluminação sem confronto com a sombra. O que você chama de crise pode ser apenas a alma tentando se reorganizar. E se essa reorganização exigir o afastamento? E se, para ser inteiro, você precisar perder todos os vínculos que te mantinham seguro? Essa é a travessia mais temida. Há quem prefira um cativeiro familiar à liberdade incerta. É compreensível. O cativeiro tem regras claras. A liberdade é selvagem, indomada, solitária, mas é nela que o espírito floresce. Carl Jung acreditava que o caminho da individuação não é o da fuga do mundo, mas o da integração com ele, porém, de forma consciente. Só quem pode se afastar está realmente pronto para voltar. Imagine alguém que decide, um dia, se retirar, não por desprezo, mas por saturação. Desliga o telefone, não responde mensagens, não marca encontros. No início, o silêncio é ensurdecedor. Depois, torna-se um bálsamo. Sem ruído, a percepção muda. O tempo desacelera, o corpo volta a sentir. As manhãs deixam de ser corrida. As noites deixam de ser espera. É nesse intervalo que o ser humano redescobre o que é estar vivo. O ar tem cheiro, a luz tem textura. A mente, antes ocupada em agradar, começa a criar. Mas então surge o paradoxo. Quanto mais você se liberta da necessidade do outro,
mais você começa a enxergá-lo de forma verdadeira. O julgamento se dissolve, a empatia se amplia. Você entende que a maioria vive dormindo, não por maldade, mas por medo. E o medo é sempre compreensível. É o mesmo medo que um dia te impediu de mergulhar. Nesse ponto, o despertar não traz arrogância, traz compaixão. O ser desperto não se sente superior, apenas lúcido. E a lucidez é silenciosa. Será que é por isso que os sábios sempre parecem solitários? Não por misantropia, mas por saturação de ruído. Porque o ruído impede o mistério de ser ouvido. Jung compreendia o mistério como uma presença que nos habita, algo que se manifesta nos sonhos, nas coincidências, nos impulsos inexplicáveis. Quando paramos de buscar aprovação e começamos a escutar, o mundo se revela vivo. As sincronicidades surgem, pequenos sinais que parecem coincidência, mas que falam com uma precisão simbólica. A vida começa a responder. Mas você está pronto para ouvir o que ela dirá? Está preparado para perceber que, talvez, o que chama de destino é apenas o reflexo daquilo que finalmente se permitiu ver? A realidade não é estática, ela se curva à consciência. Quanto mais desperto você está, mais o mundo se reorganiza ao seu redor. E essa descoberta é ao mesmo tempo libertadora e assustadora, porque se tudo é reflexo, não há mais culpados, não há mais vítimas, há apenas espelhos. Esse é o ponto em que o lago se torna espelho. Tudo o que acontece fora é apenas o reflexo do que vibra dentro. As relações, as perdas, os encontros, tudo passa a ter outro significado. O mundo deixa de ser cenário e se torna símbolo. E então, surge o mistério final desta parte. Se o espelho mostra tudo, inclusive o que não queremos ver, você continuará olhando. A maioria se distrai, volta ao grupo, à lama, à segurança do pertencimento. Mas há os que permanecem, os que encaram o reflexo até o fim, mesmo que ele os desfaça. Esses são os que atravessam a terceira fronteira. O momento em que o amor próprio deixa de ser um conceito e se torna uma força cósmica, uma vibração que conecta tudo. Eles entendem que não é sobre se isolar, mas sobre pertencer de outro modo. Não mais pela carência, mas pela consciência. E é nesse instante, quando o ser humano finalmente entende que o mundo exterior é a extensão de sua própria psique, que a próxima pergunta começa a se formar, lenta, inevitável, como o prenúncio de uma nova revelação. O que acontece quando o espelho resolve olhar de volta? Quantas vezes engolimos opiniões, omitimos ideias ou nos traímos em silêncio apenas para continuar pertencendo? Quantas vezes permanecemos onde não queremos estar, presos não por grades, mas por expectativas? Sair parece simples, mas sair é romper com uma teia invisível feita de olhares, de hábitos, de memórias compartilhadas. É fácil confundir pertencimento com segurança, mas o grupo não nos protege, ele nos molda. E às vezes o preço que ele cobra em troca de calor é alto demais. A própria singularidade. Carl Jung dizia que o perigo da convivência é perder-se no inconsciente coletivo, dissolver-se na corrente dos símbolos alheios até esquecer o próprio. A alma, para nascer, precisa do atrito da diferença. E ainda assim, insistimos em permanecer. Porque o isolamento, mesmo quando necessário, é assustador. É um vazio que parece não prometer retorno. É a travessia de um deserto onde o único som é o da própria respiração. Mas é nesse silêncio que o eu verdadeiro começa a se formar. Quando você já não precisa fingir. Quando pode se contradizer sem medo. Quando o riso surge sem plateia. É aí que o espírito se reconecta com a sua origem. A lama quente da aprovação seca. E o que sobra é o terreno firme da autenticidade. Mas por que é tão difícil chegar lá? Por que, mesmo conscientes da prisão, escolhemos continuar dentro dela? Talvez porque o medo de ser rejeitado ainda seja um resquício ancestral. Nossos antepassados precisavam do grupo para sobreviver. A exclusão significava morte. E mesmo em pleno século XXI, essa herança ainda pulsa nas vísceras. Cada curtida, cada resposta, cada aprovação social aciona o mesmo mecanismo biológico de segurança. O pertencimento ainda é confundido com sobrevivência. Mas será que esse instinto
que um dia salvou a espécie, hoje não nos impede de evoluir? Vivemos em um tempo em que a solidão deixou de ser tragédia e começou a se tornar rito. Em cada cidade, há milhares de pessoas aprendendo a estar sozinhas sem que isso as destrua. Um número crescente de indivíduos decide morar só, viajar só, jantar só, e descobre que o mundo não desaba. Há dados curiosos que revelam o tamanho dessa mudança. Em várias metrópoles do mundo, mais de 40% das residências já são habitadas por uma única pessoa. O que antes era considerado fracasso social agora é sinal de autonomia. Não é solidão, é soberania. Mas algo mais profundo está acontecendo por baixo dessa estatística. Há um deslocamento simbólico. Pela primeira vez na história, o ser humano pode escolher estar só sem morrer por isso. E essa escolha muda tudo. Porque quando a solidão deixa de ser punição e se torna opção, o amor muda de forma. Deixa de ser necessidade e passa a ser expressão. O amor não é mais a tentativa de preencher um buraco, mas o transbordar de uma taça já cheia. Jung veria nisso o sinal de um novo arquétipo emergindo, o do ser individuado que ama sem possuir e pertence sem se diluir. No entanto, a liberdade traz seus paradoxos. Há relatos cada vez mais frequentes de pessoas que, após conquistarem autonomia total, sentem uma estranha melancolia. É como se a alma, livre de todas as amarras, descobrisse que ainda assim há algo que falta. Talvez não falte o outro, mas o sentido. Porque quando não precisamos mais de ninguém, o que fazemos com essa liberdade? Para onde ela aponta? O que significa amar quando o amor já não é necessidade? Uma mulher, certa vez, contou que após o divórcio sentiu o maior silêncio de sua vida. Nenhuma dor, nenhuma euforia, apenas um espaço. Ela passou meses acordando sem saber o que fazer com esse espaço, até que um dia plantou uma árvore na varanda, não para preencher o vazio, mas para dar forma ao que sentia. A árvore cresceu lentamente e um dia, ao ver as folhas se abrindo, ela percebeu que algo dentro dela também florescia. A vida não lhe devolveu um novo amor, mas algo mais raro, a serenidade de não precisar mais dele. Carl Jung diria que essa mulher entrou em contato com o self, o centro da psique, onde a consciência e o inconsciente se unem. É o ponto onde o amor deixa de ser um verbo voltado ao outro e se torna uma qualidade do próprio ser. Quando o indivíduo atinge esse estado, ele não busca mais relações para se completar, mas para se expandir. E toda expansão verdadeira é silenciosa, discreta, quase invisível aos olhos do mundo. Mas será que essa forma de amor pode sobreviver em uma cultura que se alimenta do ruído? Será que o amor tranquilo consegue coexistir com a pressa, com as telas, com a ansiedade constante de ser visto? A sociedade moderna transformou o vínculo humano em espetáculo. O amor virou conteúdo, o afeto virou performance. É raro ver dois seres apenas sendo sem a necessidade de provar, mostrar, compartilhar. A intimidade silenciosa virou quase um ato de rebeldia. Talvez seja por isso que os encontros mais autênticos acontecem nos lugares improváveis. No metrô vazio, em uma livraria quase fechando, em uma madrugada de insônia diante de uma tela escura. Lugares onde o tempo parece suspenso e o ego se distrai. É quando o inconsciente aproveita a brecha para agir. Jung acreditava que a vida se move através de sincronicidades. Coincidências significativas que não têm causa lógica, mas têm sentido profundo. Quantas vezes você já encontrou alguém que apareceu exatamente quando precisava, mesmo que não soubesse disso? Quantas vezes uma frase, uma música, um gesto te deram a resposta que procurava? Esses momentos não são acaso, são o espelho da alma se movendo no mundo. O lago cheio começa a devolver imagens. E quando você aprende a ver, percebe que a realidade inteira está tentando conversar com você. O número que se repete, o sonho que se confirma, a intuição que acerta, tudo faz parte de um mesmo diálogo silencioso entre o consciente e o invisível. O problema é que estamos tão distraídos, tão presos à lógica da produtividade, que esquecemos de escutar. Mas quando escutamos, algo muda. O mundo se torna mais simbólico. Cada acontecimento ganha um duplo sentido.
Uma perda deixa de ser apenas perda e se torna iniciação. Um desencontro deixa de ser acaso e se transforma em direção. O que chamamos de coincidência passa a ser linguagem. Jung dizia que o inconsciente coletivo se comunica por imagens e que a vida, quando observada com atenção, é um texto simbólico sendo escrito diante dos nossos olhos. O lago, agora, não é apenas cheio, é consciente. E se o lago é consciente, quem está observando quem? Será que somos nós que olhamos para a vida, ou é a vida que olha para nós, esperando o instante em que finalmente a reconheceremos como reflexo? Essa inversão muda tudo, porque de repente a liberdade deixa de ser apenas escolha pessoal e passa a ser responsabilidade cósmica. Tudo o que você sente, pensa, cria, reverbera. O lago responde ao mergulho. O espelho te devolve na medida da tua entrega. E talvez seja essa a grande revelação. Não há solidão quando se aprende a dialogar com o invisível. A alma humana não é um fragmento isolado. É uma onda que, ao se elevar, move o todo. O amor sem necessidade não é o fim das relações. É o início de uma comunhão mais ampla, silenciosa, essencial. Uma comunhão que não se prova, apenas se vive, mas algo se aproxima. Há uma nova camada sob essa superfície calma, algo que começa a vibrar no fundo do lago. Como se o espelho, ao despertar, quisesse dizer algo mais. O que será que a vida nos pede depois da liberdade? O que o ser desperto deve fazer com a consciência que conquistou? Talvez a resposta esteja no próximo mergulho. Aquele que não busca mais si mesmo, mas o sentido de tudo. Isso não significa ausência de compromisso. Significa que o compromisso agora é voluntário e, por isso, mais autêntico. Na economia emocional do passado, a presença era moeda. Hoje, só permanece quem deseja permanecer. Essa simples mudança desmonta séculos de chantagem afetiva, de vínculos sustentados por medo e obrigação. Quando o amor deixa de ser refúgio e passa a ser escolha, o afeto ganha outro tom, mais silencioso, mais limpo, mais real. É verdade que ao acabar com a necessidade aumentamos a solidão, mas também limpamos o terreno para relações inteiras, feitas de desejo verdadeiro e não de urgência disfarçada. Carl Jung escreveu que o ser humano amadurece quando aprende a reconhecer que aquilo que ele mais teme perder nunca lhe pertenceu. Só assim nasce a liberdade interior, o espaço em que o amor pode finalmente existir sem correntes. Mas há uma tensão escondida nesse novo cenário. O mundo moderno, enquanto celebra a autonomia, cria novos tipos de dependência. Substituímos o olhar do outro pelo olhar das telas. Trocamos a necessidade de aprovação íntima pela necessidade de visibilidade pública. O ego que antes buscava aceitação na família, agora busca aplauso em massa. E essa busca é insaciável. A ilusão digital produz uma nova prisão, a do reflexo constante. Cada imagem postada, cada opinião emitida, cada gesto compartilhado é uma tentativa de reafirmar uma identidade que, no fundo, ainda teme desaparecer. Será que realmente nos libertamos ou apenas mudamos o tipo de corrente? A mente humana é habilidosa em reinventar suas prisões. Mesmo os que dizem não precisar de ninguém, acabam prisioneiros de suas próprias ideias de liberdade. Jung via isso com clareza. Ele dizia que o ego, quando tenta se libertar demais, cria uma nova máscara, a persona do livre. É o paradoxo da emancipação. Podemos nos tornar escravos da própria autonomia. O verdadeiro desapego não é a fuga, é a serenidade. É poder estar entre todos sem se perder de si. Mas alcançar isso exige mais que coragem, exige vigilância constante. O ego adora se disfarçar de sabedoria. E quando essa percepção chega, algo dentro do ser se rompe. A máscara da independência cai e sobra o humano nu, entre a necessidade e o vazio. Nesse instante, muitos sentem vertigem. A liberdade que antes parecia conquista mostra sua outra face, a solidão radical. Nenhuma teoria, nenhum discurso espiritual prepara para o momento em que você olha em volta e percebe que ninguém está realmente caminhando ao seu lado. E todas as presenças são paralelas, nunca idênticas. E por mais amor que exista, há um limite invisível entre as consciências. O lago está cheio, mas cada peixe nada em seu próprio eixo.
E é aqui que o perigo começa. Alguns, ao chegarem a esse ponto, retrocedem, voltam para a lama, preferem o conforto da ilusão, reatam laços antigos, fingem não saber o que descobriram. Outros, porém, seguem. E quanto mais seguem, mais a realidade começa a se curvar. As coincidências se intensificam. Os sonhos se tornam mensagens. As pessoas certas aparecem no instante exato. É como se o mundo começasse a responder a uma linguagem esquecida. Jung chamava isso de sincronicidade, o ponto em que o inconsciente individual e o coletivo se tocam. Quando isso acontece, o indivíduo desperto percebe algo assustador. A vida o observa de volta. É nesse ponto que o lago reflete o olhar. A existência inteira parece conspirar para testar o quanto você realmente compreendeu a liberdade que pediu. É o momento da virada. A realidade começa a agir como espelho vivo, revelando tudo o que ainda resta de apego, de vaidade, de medo. As situações se repetem com novas roupagens. As pessoas retornam com outros nomes. O destino não pune, apenas insiste, porque o que não é aprendido é vivido novamente. A liberdade é uma escola sem diploma, e cada lição custa o que você ainda não quer entregar. Um homem contou certa vez que, após anos de autoconhecimento e isolamento consciente, acreditava ter superado o medo da perda. Dizia-se pleno, desapegado, livre, até que, inesperadamente, um acidente tirou dele o único ser que jamais considerara substituível: o filho. No funeral, ele não chorou. Sentou-se em silêncio, olhando o caixão como quem observa o fim de uma era. E quando todos se foram, caiu de joelhos. Ali, sozinho, percebeu que sua liberdade era ainda uma ideia, não uma experiência. Descobriu que há amores que não se perdem nem se escolhem, apenas se honram. A dor não o destruiu, mas o despedaçou o suficiente para revelar algo maior: a compaixão. Ele disse anos depois que naquele dia aprendeu o que Jung chamava de amor pelo destino. Não um amor romântico nem espiritual, um amor que aceita o real mesmo quando ele sangra. Essa é a prova final da liberdade. Amar sem querer mudar o que é. Amar sem exigir que o mundo seja justo, belo ou compreensível. Amar o que acontece, inclusive o que fere, porque, nesse ponto, a liberdade se transforma em rendição, e a rendição é o gesto mais difícil para quem passou a vida tentando se libertar. Quando o ser se curva diante da própria limitação, o ego se dissolve de vez. O lago, enfim, transborda. E nesse transbordamento, algo novo nasce, uma consciência que não é mais individual. Mas será que o ser humano está preparado para esse passo? O que acontece quando o eu percebe que sua história pessoal é apenas um fio dentro de uma teia imensa de significados? Que a própria dor é parte de uma ordem maior, invisível, mas precisa? Esse é o momento em que muitos confundem iluminação com loucura. Porque o raciocínio linear não dá conta do que começa a acontecer. As fronteiras entre dentro e fora se apagam. O pensamento se torna matéria. O desejo se manifesta em forma. E a vida parece escrita por uma inteligência que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Carl Jung descreveu isso como o retorno ao centro. O indivíduo deixa de ser fragmento e volta a ser símbolo. Tudo o que viveu, cada perda, cada medo, cada amor, passa a compor um mosaico perfeito. É o ponto em que o ser humano deixa de buscar sentido e se torna sentido. A consciência se expande não por saber mais, mas por aceitar mais. É nesse instante que a tensão entre o humano e o divino se resolve. Não por milagre, mas por integração. O lago e o espelho se tornam um só. Mas o caminho até esse ponto é perigoso. Há o risco de não voltar. Muitos perdem o chão ao perceber que a realidade não é sólida, que o controle é ilusão, que tudo é símbolo. Alguns se refugiam em crenças, outros em negacionismo, tentando escapar do peso da revelação. Mas quem atravessa o pânico descobre o que sempre esteve escondido. O sentido da liberdade é o serviço. A autonomia, quando amadurece, se transforma em entrega. O indivíduo livre não se isola, ele contribui. Não por dever, mas por transbordamento. E é aqui que a história se curva novamente. O ser, agora consciente,
começa a retornar ao mundo. Reencontra o grupo, mas com novos olhos. Não precisa mais do aplauso, mas entende a importância do coletivo. Não busca mais aceitação, mas oferece presença. Ele é o mesmo, mas algo mudou. A alma que um dia quis fugir da lama, agora entende que o lago cheio só faz sentido quando reflete o céu. A liberdade sem propósito é apenas exílio. O propósito é o amor sem necessidade. Aquele que permanece mesmo quando tudo se vai. E então surge a última pergunta, a que antecede a conclusão. O que acontece quando o ser livre decide amar novamente, sabendo que o amor não o completa, mas o consome? Essa pergunta ficará suspensa no ar até a última parte. Quando o lago, finalmente, se transformar em oceano. Ele levou essa ideia ao limite. Para ele, viver como um espírito livre significava não apenas romper com a moral da maioria, mas criar novos valores, mesmo que ninguém os compreendesse. Carl Jung dizia que o verdadeiro caminho da alma é o que ninguém pode trilhar por você. É a estrada que se abre quando você deixa de perguntar o que o mundo quer e começa a escutar o que a vida pede. E a vida sempre pede algo. Às vezes, silêncio. Às vezes, movimento. Quase sempre, coragem. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como, escreveu um pensador. Mas para encontrar esse porquê, é preciso primeiro abandonar todos os comos que nos foram impostos. Isso inclui o desejo infantil de ser amado por todos, a busca do aplauso, a necessidade de provar algo. Só assim nasce o indivíduo que vive de dentro para fora, em vez de seguir os roteiros que herdou sem perceber. Não se trata de desprezar os vínculos, mas de aprender a amar sem se perder, de conviver sem se trair. A conquista final de quem não precisa de ninguém não é o isolamento, é a inteireza. É poder estar com alguém sem desaparecer. É saber partir sem se fragmentar. Esse é o ponto em que o lago se torna oceano. A água, agora, não é mais espelho. É vastidão. Você se dissolve sem sumir, expande sem se perder, toca o mundo sem se contaminar. É uma liberdade árdua, solitária, quase impronunciável, mas é a única que permite uma vida genuína. No fim, não ser amado é um risco, mas ser falso para ser aceito é uma sentença. E é aqui que a jornada se fecha, não como encerramento, mas como começo. Porque entender a liberdade é apenas o primeiro passo. O que importa é vivê-la. É aplicar o que foi descoberto no silêncio das ideias ao ruído do cotidiano. É transformar o entendimento em gesto, o insight em prática, o autoconhecimento em presença. Carl Jung acreditava que todo conhecimento psicológico precisa encarnar, precisa sair da mente e entrar na carne, no tempo, na ação. Sem isso, a sabedoria vira fantasia. Por isso, o desafio é simples e imenso. Comece hoje. Feche os olhos por um instante e se pergunte: quantas decisões da sua vida nasceram do medo? Quantas escolhas foram feitas para agradar alguém, para manter um papel, para sustentar uma imagem? O que aconteceria se por um único dia você dissesse apenas o que pensa, sentisse o que sente e parasse de negociar a própria verdade? Experimente. O mundo talvez reaja, alguns se afastem, mas algo dentro de você vai se alinhar. E esse alinhamento é o primeiro sinal de uma alma que acordou. Não há fórmula nem método, há apenas uma disposição, a de se observar com sinceridade. Quando você se observa sem julgamento, começa a perceber quantas vezes repete padrões que não são seus. Jung chamava isso de o confronto com a sombra, o momento em que o inconsciente traz à luz tudo o que o ego tentou esconder. Não é bonito, mas é libertador. A cada verdade que você encara, uma parte da sua energia retorna. E pouco a pouco você se reconecta com o que é essencial. E o essencial é simples. O essencial é estar. Quando você aprende a estar presente, o tempo se alarga, o medo diminui e o amor se torna natural. Não o amor idealizado que exige reciprocidade, mas o amor que é estado de consciência. O amor que não espera nada, que não exige retorno, que apenas existe porque você existe. É esse amor que sustenta o mundo, mesmo quando o mundo parece desabar. O amor como presença lúcida,
Essa é a síntese de toda a jornada interior. A vida não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre compreender o que ele revela. Cada dor é uma porta, cada perda, um lembrete, cada silêncio, um convite. Tudo o que você viveu até agora não foi erro, foi treinamento. Tudo o que te machucou te ensinou algo que talvez ainda não tenha percebido. E se olhar com atenção, verá que até as quedas te empurraram para algum despertar. O inconsciente tem uma precisão implacável. Ele só destrói o que não é verdadeiro. Então, quando algo ruir, agradeça em silêncio. Quando alguém for embora, deseje-lhe paz. Quando a solidão voltar, acolha-a como uma velha amiga. Esses momentos não são castigos, são purificações. São o modo como a vida se reorganiza para te devolver a si mesmo. A cada desapego, um pouco mais de luz se infiltra. A cada perda, uma verdade se revela. E um dia, de repente, você percebe que não precisa mais segurar nada. O amor flui, o medo se dissolve, e o que sobra é presença. Mas e agora? O que fazer com tudo isso? Como viver de forma diferente, mais consciente, mais inteira? Comece pequeno. Observe seus gestos, seus hábitos, suas reações. Quando sentir vontade de agradar, pare e respire. Quando sentir medo de se posicionar, respire de novo. Quando o silêncio parecer insuportável, escute o que ele quer te dizer. Cada instante é um espelho. A vida não está contra você. Ela está conversando com você. E se escutar com atenção, perceberá que tudo o que acontece é uma tentativa da existência de te despertar para algo maior. Carl Jung dizia que o sentido da vida é tornar-se quem se é. Essa é a tarefa mais simples e mais difícil do mundo. Simples, porque a verdade já está em você. Difícil, porque tudo ao redor tenta te distrair dela. Mas é possível. E quando você começa a viver em coerência com a própria alma, a realidade muda. As pessoas certas chegam, os caminhos se abrem, o tempo parece se alinhar. O que antes era luta vira fluxo. O que antes era dor vira força. O que antes era solidão vira lar. No fim, essa é a mensagem. Você não precisa de ninguém para ser inteiro, mas, justamente por isso, pode amar o mundo com mais profundidade. A independência não te separa, te une de forma mais ampla. A liberdade verdadeira não é ausência de laços, é presença sem dependência. E é isso que o Lago Cheio ensina. Quando a alma transborda, o amor se torna oceano. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também cansou da lama da necessidade e começou a buscar a clareza do lago. Você faz parte de uma minoria lúcida, corajosa, inquieta, gente que prefere a verdade à ilusão, o silêncio à distração, a autenticidade à aprovação. É por isso que este canal existe, para lembrar que há outros como você, mesmo que invisíveis, mesmo que dispersos, todos ligados pela mesma busca silenciosa por sentido. Se este vídeo tocou você, deixe um comentário. Pode ser uma frase, uma confissão, até um símbolo. Mesmo que anonimamente, sua presença fortalece essa corrente de consciência que cresce a cada dia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar conosco nessa jornada de autoconhecimento e liberdade interior. Isso é mais do que engajamento, é um gesto simbólico, um sim para a própria transformação. Nada do que foi dito aqui serve se não for vivido. Então vá, feche o vídeo, respire fundo e faça o que precisa ser feito. Diga não onde sempre disse sim. Fique em silêncio onde sempre se explicou. Escolha-se onde sempre se esqueceu. E quando a vida parecer escura, lembre-se, a luz não vem de fora. Ela nasce no instante em que você para de fugir de si. O lago está cheio, e nele você já sabe nadar. Nos vemos no próximo mergulho.